Olá, hoje é dia daquele encontro gostoso. No nosso canal, no YouTube, quando você escrever Luiz Fernando Malhoca, você vai descobrir nas listas de reprodução vários projetos, várias histórias, todas elas próximas do rádio, algumas não, mas a maioria sim. E neste dia, a gente conversa com alguém que é dono ou dona de uma das mais gostosas vozes que o rádio já nos trouxe. Pode ser do passado, pode ser do presente, pode estar no ar, pode ser uma voz do futuro, uma voz de gravação, enfim, são as vozes do Brasil que estão aqui ao nosso redor e nós vamos sintonizar hoje uma voz muito específica. Trabalhei com ele, é um sujeito muito bom, profissionalmente falando, bom caráter, um amigo, e tem um nome bonito, pelo menos o primeiro nome dele é muito gostoso assim, de ser pronunciado. Vem para a tela, Luiz Torquato. Ô, Luiz Fernando, Malhoca, meu tempo. chefe. Tudo bem? Tudo certo? Que bom estar com você aqui, viu? Hoje sou amigo, né? O tempo de chefe já passou, não tem Não, problema. isso está no coração, né? A gente tem que guardar isso com muito carinho, viu? As pessoas que passaram pela nossa vida e que fizeram bem para a gente, que nos ensinaram também, né? Então você, com certeza, é uma dessas pessoas, Luiz. Obrigado. Nós vamos conversar hoje sobre a sua carreira. Eventualmente eu vou colocar um outro pitaco só para a gente dialogar, poder dialogar e tal. Mas eu gosto sempre, no começo do programa, de descobrir coisas do passado que eu nunca perguntei, nem quando a gente trabalhou juntos, nem depois, nem antes, obviamente, sem conhecer, não podia. Então, o Torquato é um nome que na música brasileira, aqui no Brasil, ele tem um bom significado, né? São nomes e são sobrenomes que são utilizados com a linguagem Torquato. Você tem parentes na produção de música ou na apresentação musical de algum nome, alguma pessoa conhecida? Ou é uma família específica de locutores? É uma família de artistas, né? Eu não tenho, assim, uma ligação... Muitos me perguntavam se eu tinha uma ligação com o Torquato Mariano, né? Grande músico, produtor, mas o Torquato Mariano até se escreve diferente. Torquato é Torquato, né? Ou então o Torquato Neto, né? Esse grande poeta aí da Tropicália também. Mas, assim, eu não tenho nenhuma informação que nos ligue, né? Infelizmente. Agora, os meus irmãos, eu tenho irmão locutor, eu tenho irmão jornalista, tenho irmão produtor musical, tenho um irmão que é especializado, que tem o seu nome, é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando Torquato, ele se especializou em comunicação visual, né? Ele faz maquiagem, ele faz fotos. Então, é uma família assim que tem uma variedade muito grande de habilidades, né? Mas a gente está sempre ligado nas artes. O meu pai, ele desenhava muito bem. Meu pai, apesar de não ter nada a ver com o trabalho que ele exercia, meu pai sempre trabalhou embarcado, ele trabalhou na Frota Nacional de Petroleiros, meu pai foi um especialista na parte mecânica de navios, né? Parte de máquinas de navios, mas meu pai fotografava muito bem, ele desenhava muito bem. Então, acho que a gente pegou um pouquinho de cada coisa, do meu pai e da minha mãe, mas é uma família bem unida e que gosta de fazer arte, né? Quando a gente era pequeno, fazia muita arte, viu, Luiz? No bom sentido. Quando era pequeno, é uma deixa importante. Qual é a origem da família Torquato? Olha, o Torquato é por parte da minha mãe. Eu sempre achei, Luiz Fernando, que a nossa origem é da Itália, né? Torquato, italiano. Só que depois eu descobri que no Ceará tem muito mais Torquato do que na Itália. Então, a origem do Torquato é do Ceará. É do Ceará. Minha mãe veio do Ceará com a família, né? E tem muitos da família Torquato lá no Ceará. Tem muita gente em São Paulo também. Existe um grupo no Facebook, de Torquatos. Então, aos poucos, eu vou tomando conta, né, dos Torquatos que estão por aí em vários lugares do Brasil, mas bastante gente em São Paulo.
E onde nasceu o Luiz Torquato? Eu nasci em Santos no dia 27 de dezembro, nasci na Santa Casa de Santos, e a gente tem, né, praticamente todos os meus irmãos são santistas, não Quantos só são? santistas, eram 9 irmãos, um deles, o Luizinho, já mora no céu, já está no céu com meu pai e com minha mãe agora, então aqui somos 8, três são do Rio de Janeiro, o Geraldo, a Fátima e o Fernando, que mora no Rio, né? E tem mais um aqui que nasceu no Rio de Janeiro, o Eduardo. O Fernando nasceu em Santos, a Fátima nasceu no Rio, o Sérgio nasceu no Rio. Tem 3 irmãos cariocas Sim, e o resto tudo aqui de Santos. Todos são muito bem. santistas. Onde começou a carreira, provavelmente em Santos, mas como foi que o Luiz, menininho pequeno, descobriu que tinha um vozeirão? Na Olha, escola, no começou na trabalho? rua. Começou na rua e Ah, foi instintivamente, porque eu gostava de ficar narrando jogos de futebol na rua, até por influência do rádio. Meu pai também, outra coisa que meu pai fazia, eu lembro muito bem nas casas que a gente morou, no porão, o meu pai ele consertava TV e consertava rádio. Olha só que coisa interessante, né? Era um passatempo dele, consertar TV, rádio, e foi a partir daí que eu comecei a tomar contato com as transmissões de futebol. Foi aí que eu comecei, que eu descobri que existia um Santos Futebol Clube, que existia o Pelé, e a partir daí eu me apaixonei pelo rádio. Virei esse, assim. esse porão que você citou não Uhum. seria a oficina do seu pai? Então, o porão é onde ele montou uma oficinazinha para ele reparar rádios e TVs. E Eu fiz aquilo. a brincadeira, porque quando eu morei na Vila Mariana, antes de me mudar para o exterior, que foi um período da minha vida aí que pegou a virada do século, eu tinha um porão, eu não, a casa tinha um porão, e eu odiava que as pessoas chamassem de porão. Eu dizia, não, é o meu salão de música. Ah, Ali isso eu aí. tinha meus É, 23.796 LPs que eu tive que me desfazer ao viajar, ao mudar de país, etc. Mas era assim, era alguém falar, não, porque a gente lá no seu porão, não, porão não, salão de música, por favor. Então, quando você falou no porão é de casa, verdade, né, é talvez seu verdade. pai ficasse chateado, não, vamos na Ainda bem, oficina, que é melhor. ainda bem que eu nunca falei para ele porão, né? E eu lembro que naquela época, olha só como é a memória da gente, naquela época as TVs eram valvuladas, né? Então, aquela válvula da TV. E aquelas que não serviam mais, meu pai deixava eu ficar brincando. E eu achava que aquela válvula de TV era a nave do Flash Gordon, né? Brincava de Flash Interessante. Gordon com as válvulas da TV. Olha só que coisa incrível, mas é uma lembrança muito boa, muito boa. Então, o rádio, para mim, surgiu aí, com meu pai, na oficina dele, de consertar rádios e TVs, e depois eu comecei a testar isso na rua, né? Um pouco maior, jogos de futebol na rua. A molecada brincava muito na rua, eu sempre era o narrador, né? Futebol de botão. E aí eu fui, assim, me afinizando cada vez mais com essa questão do rádio e esse sonho, assim, essa curiosidade, vamos dizer, no começo, surgiu daí, viu, Luiz? E como é que você teve oportunidade para mostrar que você sabia fazer isso muito bem, não só por causa do timbre vocal, mas pela competência que você vinha começando a mostrar e quando isso aconteceu? Assim, a minha vontade de trabalhar no rádio começou quando eu comecei a escutar as FMs. Eu lembro bem demais que na Jovem Pan não tinha ainda uma equipe de locutores. Tocava música e tinha o programa do Mike Nelson à noite. E eu ouvia o programa do Mike Nelson, achava aquilo legal pra caramba, né? E aí eu pensei, puxa, um dia eu quero fazer isso. E aí o que aconteceu? Aí eu mudei para o Rio. Meu pai ele foi convidado para trabalhar no Rio de Janeiro, numa empresa no Rio, de navegação. Então nós fomos para lá. E tinha um locutor, na 98, chamado Fernando Sérgio, que era um cara, putz, o cara tinha uma dinâmica de locução. Eu gostava tanto daquele cara. E também foi a primeira vez que eu ouvi a Rádio Cidade na minha vida, né? E aquilo me encantou, como eu sei que muita gente, a Rádio Cidade é um ícone, né, de gerações aí do rádio, da minha, da nossa, principalmente.
porque é uma Então, coisa que trazia... para quem está acompanhando a gente ou no podcast ou no YouTube com a programação em áudio e vídeo, nós estamos começando a falar dos anos 80, para a geração Isso, que não exatamente. acompanhou, né? Então já Mas estava, antes, foi a antes virada da Jovem Pan para ao vivo, depois que a Rádio eu- Cidade se apresentou em São Paulo. exatamente. Mas antes disso, eu já era um grande fã da Difusora, da Excelsior, né? Eu vi essas rádios assim, muito. A Mundial, Rádio Mundial do Sistema Globo também eu conseguia ouvir em casa, à noite principalmente, né? Tinham ritmos de boate, Big Boy. Então aquilo foi assim, essas coisas foram influências muito grandes. Para quem Enfim, teve a chance, como é, você, de morar no litoral, né, a frequência ela chegava com muito mais facilidade e clareza. Eu, várias vezes, porque eu tinha avô morando em Santos, ali no Marapé, Saturnino de Brito, uhum, 335, do lado da Via Férrea, que hoje é a linha do VLT. Né? E aí, de repente, aconteceu que eu ia para perto da praia, mais próximo ali do José Menino, para ouvir as emissoras que não entravam com facilidade, vamos dizer, no continente, mas ali na beira-mar era muito gostoso de uma ouvir e maravilha, captar, né? uma maravilha. Aí eu assim, numas férias que eu vim passar em Santos, eu resolvi ligar para a Rádio Cultura. E quando a pessoa atendeu o telefone, eu imitei o Fernando Sérgio, né? E aí, tudo bem? Olha, quero muito trabalhar em rádio, como é que você vai? Boa tarde, vamos tocar uma música legal agora? E aí ele começou a rir. Começou a rir, falou, poxa, quem é você? Aí eu falei, o meu nome é Luiz, tal, eu sou de Santos, mas estou morando no Rio, meu sonho é trabalhar em rádio. Ele falou, você não quer vir aqui amanhã? Eu falei, vou. Aí fui, fiquei uma semana na Rádio Cultura, e gravei o teste, eles adoraram, e fiquei convivendo com a rádio. Eu lembro até que a primeira vez que eu falei no ar foi quando a rádio saiu do ar, e quando voltou, aí estivemos fora do ar por problemas de energia elétrica, agora você segue com a programação normal. Foi a primeira coisa que eu falei no rádio, foi isso. Só que as minhas férias acabaram e eu voltei para o Rio de Janeiro, sem ter um emprego garantido, sem começar a viver o meu sonho, né? No Rio de Janeiro, um primo meu, ele trabalhava no jornal O Globo, e ele deu uma indicação, falou, olha, por que você não vai lá na Rádio Globo? Eu sei, eu não conheço ele, mas eu sei que tem um cara chamado Ed Muzarif, que ele é um dos diretores lá. Vai lá, vai com a cara e a coragem procurar. E é engraçado que eu sempre fui assim, meio retraído, meio quieto, parece que não, né? Mas nesse dia, eu assim, me enchi de coragem, fui na Rua do Russell e falei com tanta convicção na portaria, estava cheia a portaria, eu falei, ó, o seu Ed Muzarif está me esperando aqui às 3 da tarde. O cara já me deu o crachá, falou terceiro andar. Aí eu já subi, aí desci no terceiro andar, encontrei aquelas pessoas do rádio, o Loureiro Neto, por exemplo, e depois eu trabalhei com ele na Rádio Globo. Assim, foi a primeira pessoa com quem eu conversei, perguntei pelo Zarif, aí veio aquele cara gigante. O Loureiro já era grande, o Zarif era maior ainda, e aquele vozeirão do Zarif, ele falou, garoto, o que você quer? Olha, seu Zarif, eu fiquei bem pequenininho, assim, perto dele, falei, seu Zarif, sabe o que é? Eu sou de Santos, eu amo o rádio, quero trabalhar no rádio, quero ser locutor de rádio, qual o seu estilo? Falei, seu estilo é Globo, Mundial, Eldorado, porque existe a Rádio Eldorado lá. Sim. Ou 98. Eu falei, não, 98. O meu estilo é 98. E acho que o seu Zarif foi tanto com a minha cara, com o meu jeito, que ele falou, não, vamos gravar. Sei que eu gravei o primeiro teste e o seu Zarif pediu para eu ir lá, assim, tipo, mais umas 3, 4 vezes para ficar me orientando. A leitura não está boa. Olha, você precisa fazer assim. Por enquanto não tem uma vaga aqui, mas... E ele arrumou um teste para mim na Rádio Melodia. Eu fiz o teste na Rádio Melodia com José Messias, passei no teste. Aí José Messias disse que era difícil contratar gente do Rio, porque tinha que subir a serra, se chovesse, tivesse algum problema, ia atrasar, mas ele adorou meu teste. Ao mesmo tempo, também eu participei de um concurso da Manchete, pediram redação, um monte de candidatos. Aí escolheram a minha redação a minha ficou entre as escolhidas. Depois teste de voz, eu fiquei entre os 10 melhores do teste de voz. E quando a coisa estava funilando, apareceu a chance que
que eu queria, o Zarif me ligou um dia à noite, o seu Zarif me ligou em casa e falou, vem amanhã aqui. Trocou o coordenador, vem aqui amanhã, vem gravar. E, na época, quem tinha assumido era o Luiz Augusto Biasi. Ele falou, garoto, só tenho duas coisas para te falar. Você vai gravar, é sim ou não? Tá bom? Aí eu fui, gravei. Ele foi, levou para o Maria Luísa a fita e voltou, jogou assim a fita na mesa e falou, tudo bem, garoto, tudo bem, não posso te pagar muito, mas a partir de agora você vai treinar na mesa, vou te contratar. Quer dizer, aquilo foi assim, a realização de um sonho. E quando ele falou, você vai ganhar não sei quantos cruzeiros, eu pensei, porra, tô rico. Pô, tô rico. Tô rico. E aí começou essa história no rádio, na 98 FM do Rio de Janeiro, em Muito 1981. muito curioso que as pessoas sempre usem esse artifício, né? Não podemos pagar muito. O rádio já é desvalorizado por N razões. Sem dúvida. Eu, de vez em quando, fico aqui me perguntando, poxa vida, o rádio começou de uma maneira empírica, as pessoas foram aprendendo, ninguém ia viajar para copiar o rádio de fora, era um jeito. Ou vamos tocar música porque nós gostamos de música clássica, coisas de Edgar Roquette Pinto, outros vieram conversando, prestando serviço, e aí o rádio foi pegando o seu jeitão, a sua forma, e ele é bem brasileiro. O nosso rádio, ele tem o corpinho dele é bem delineado no formato Brasil. A gente até tem momentos assim da história que a gente lembra que alguns projetos, eu vou fazer uma rádio que nem a WABC de Nova York, eu não sei o que, mas são excertos, não é a base, não é a base. Mas o que eu acho muito triste até hoje é que o rádio deu origem à televisão, não só porque era o som, né, mas porque veio a imagem, e aí as pessoas migraram porque tinham bela voz, porque tinham já a maneira correta de falar, e foram se adaptando à linguagem audiovisual. Foram ganhar mais. Por quê? Porque estavam usando a pessoa inteira e também a voz dela. Mas o rádio não evoluiu nesse quesito financeiro. Ele sempre pagou mal, ele sempre pagou menos, não estou falando das exceções, e alguns não especificando ninguém, mas alguns executivos vinham sempre com essa conversa. A gente não pode te pagar muito, você vai começar de madrugada para poder... Até concordo, né? Meu ponto de vista muito pessoal, até concordo que em alguns momentos é preferível, se a pessoa não tem uma experiência, se ela não está adaptada, porque uma coisa é você chegar lá com vozeirão e o cara não saber o que é que você fez. O cara que eu quero dizer é o diretor ou o contratante, né? Gerente, coordenador, e ele não sabe exatamente como é que é o Luiz fazendo aquele gênero de rádio para o qual ele está te contratando. Então, tudo bem. Né? Não basta fazer um piloto. Até porque o piloto é cheio de gente nervosa, preocupada, às vezes até meio acanhada. Depois que você se solta, que você está no horário, então, tudo bem, fim de semana, cobertura de férias, eventualmente madrugada, que é o que todo mundo comenta, né? Agora, esse negócio de não podemos pagar é difícil de engolir, sabe? Eu não me agrada muito, não, mas tudo bem, faz parte. Você vê, desde aquela época, né? Desde aquela época. Uma vez me disseram uma coisa que é difícil a gente não concordar. O rádio é um amor não correspondido. Verdade. Nesse aspecto, no aspecto financeiro, não é? Infelizmente. Infelizmente. Se a gente, a começar, nos Estados Unidos, os caras são chamados de personalidades do ar, né? São zero personalities. Os caras ganham bem para fazer um negócio que faz uma diferença na sociedade, impacta a vida das pessoas, né? Ainda mais agora em época de pandemia. O que o rádio, a importância do rádio nessa época de pandemia, as pessoas cabisbaixas, gente sofrendo, gente que perdeu entes queridos. Um dia desses foi na rádio, uma senhora falou assim, vocês agora são tudo que eu tenho. A minha irmã morreu de Covid. A minha mãe faleceu, estava doente. Vocês são tudo que eu tenho. Né? É verdade. Então, muita gente não tem essa dimensão, né,
do que o rádio significa. Já que falamos do rádio americano, a última pesquisa que eu li, e é recentíssima, diz que nesta época que você citou, a época da pandemia, o rádio americano foi ouvido de segunda a sexta-feira, ou seja, são duas divisões, né? As pessoas falam, fim de semana é uma coisa, é um tipo de gente que ouve, ou é um tipo de preocupação e de disposição para ouvir o rádio, e segunda a sexta é outro tipo, até outro critério de aferição. 63% do povo que foi representando todas as classes e todos os moradores dos Estados Unidos, sejam eles nascidos lá ou não, eles são em número superior à metade ouvintes de rádio confessos. Já no fim de semana, sábado e domingo, como muita gente viaja, passeia muito e tem chance de migrar de um estado para outro, às vezes de uma cidade para outra, o rádio chega a 89% de audiência confessa. Não é achismo, nada disso. São pessoas que disseram, eu ouço rádio no final de semana, eu ouvi o rádio no final de semana passado. São números fortíssimos. Frente a tudo isso que a gente tem hoje, né? Zé, isso certamente desaponta aqueles, Malhoca, aqueles caras que estão aí, vivem profetizando o fim do rádio. Né? Desde a época da TV, começaram esses profetas que o rádio ia acabar. A gente sempre ouve isso, ouve essa historinha, o rádio já era, o rádio é isso, o rádio é aquilo, e o rádio continua aí. Você vê, 89% nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que a última pesquisa que eu vi, estava em 92%. 92% dos brasileiros ouvem rádio todo dia. Então, o rádio continua, apesar das suas dificuldades, das desconfianças, o rádio continua aí, firme e forte. E essas plataformas, né, a internet, ela ajudou muito o rádio a ficar mais forte ainda, a ter mais protagonismo. O que me chateia muitas vezes são esses personagens aí da inteligência, da chamada inteligência digital, que tentam sempre menosprezar a importância do rádio, principalmente esse rádio que a gente fala, o offline, né? Que é o rádio que a gente faz. Porque para uma gente aí existe só o mundo da internet, não existe nada além disso. Mas eu fico feliz porque eu vejo pessoas que ainda são apaixonadas, e o rádio é isso, né? Acho que a palavra principal do rádio é paixão. O rádio na mão dos radialistas, você pode ver, raríssimas exceções, rádio na mão de radialista sempre dá certo, né? E essa é a bandeira que eu vou levantar, já sei que eu já passei mais do que a metade do caminho, né? Está mais perto de terminar do que quando foi no começo, mas a minha bandeira sempre vai estar levantada no sentido do rádio, da importância que ele tem para a vida das pessoas sempre, né? E agora muito mais do que tudo, né? Uma família inteira ouve rádio. Você pode ver que as pessoas... Um dia eu tenho andado muito de aplicativo, vou até confessar aqui que a minha CNH está suspensa. Não cometam infrações no trânsito para você não ter CNH suspensa, que é o meu caso. Tenho andado muito de aplicativo. Primeiro, o pessoal do aplicativo ama o rádio. Né? Você entrou no aplicativo, o cara está ouvindo rádio. E uma dessas pessoas, eu sempre vou conversando, né, puxando papo, uma dessas pessoas me falou o seguinte: olha, eu amo rádio. Eu cresci ouvindo rádio. Minha mãe ouvia rádio, meu pai ouvia rádio. E eu, ouvindo perto deles, adquiri esse hábito. Então, já tentei fazer a minha seleção de músicas no Spotify. No começo, 3 dias eu achei legal, depois faltou voz, faltou alguém falando comigo, faltou alguém passando uma informação, passando uma emoção, né? Então, eu prefiro ouvir o rádio. Então, isso são coisas que encorajam a gente, né? São mensagens encorajadoras, porque, como você disse, né, o rádio sempre, até no meio da distribuição das receitas, o rádio é sempre aquele primo pobre, né? É onde fica a menor fatia colocada no rádio, e é uma contradição, né? Uma contradição. Em termos de pessoas que ouvem rádio, o horário nobre do rádio, tem mais gente ouvindo rádio do que na televisão. Nesse horário de manhã, das 7 ao meio-dia, tem mais gente no rádio do que na TV. Não é? Pegando carona no que você acabou de falar,
É curioso porque quando você é, está ouvindo qualquer tipo de seleção musical que você mesmo faz e tal, você sempre estará ouvindo, entre aspas, um disco. Está sozinho em casa ouvindo um disco. E o rádio, a característica principal é a voz, é a comunicação. Porque senão, o vitrolão, sem ninguém falando, como já houve uma época aí, por economia, na virada do FM, ou seja, quando ele saiu da função simples de enlace, ou seja, link, para levar o som do estúdio até o transmissor, isso acabou. De repente virou broadcast. Quem não tinha dinheiro, quem foi pego de surpresa pela informação do governo federal, que a partir de uma data X é necessário você transformar a sua frequência adjacente aí, o que você usa para link, você tem que fazer um broadcast, que era o que se dizia na época. Então, de uma hora para outra, o sujeito falou: vou tocar música, vou gravar lá uma fala com o prefixo da rádio, que vai ser operada aí por alguém que está. Não tem ninguém no estúdio, porque não tem estúdio. Na verdade, era uma técnica, né? Seleção musical, às vezes feita pelo próprio operador, e soltava cartucho com hora certa, prefixo da rádio, para cumprir as normas do antigo Dentel, que era assim que era chamado, o órgão fiscalizador, e assim foi. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que a carência humana ela só pode ser agraciada com uma voz, com um comentário, com uma comunicação, e por aí vai. Mas nós paramos de falar da sua história para falar da história do rádio, elas se confundem, mas eu quero saber o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Globo, com você. Então, quando o Luiz Augusto Biades falou, não, tudo bem, você vai começar como locutor aqui, e o horário era das 6 às 9 da manhã, tinha um programa chamado Poeira e Country. Poeira e Country. Então, eu comecei a minha vida no rádio como cowboy, né? E foi muito legal. A receptividade das pessoas, não só da rádio, mas dos ouvintes da rádio. Né? Chegaram a fazer tipo uma convenção de xerifes e me convidaram. A audiência da rádio ela cresceu. Foi o primeiro lugar assim que eu pude vivenciar na minha vida profissional foi nesse programa, o Poeira e Country, 98, das 6 às 9 da manhã. Estava tudo bem, tudo tranquilo, maravilhoso, me dando bem com todos. E essa é uma característica minha mesmo. Em todos os lugares onde eu passei, eu sempre procurei cativar a amizade das pessoas, procurei sair bem das empresas, né, e ter sempre esses laços. Mas eu tinha um sonho muito grande. Aí a gente volta para aquelas partidas de futebol de botão, o futebol na rua. Eu tinha vontade de ser locutor na minha cidade. Eu queria falar para os ouvintes de Santos. Isso aconteceu assim, não vou dizer por acaso, mas aconteceu inesperadamente, porque é uma pessoa aqui de Santos, que é locutor também, o Kleber Celino, que trabalhava na Rádio Cultura, e a Cultura entrou com a equipe, ia montar uma equipe ao vivo, porque até então só tinha um programa chamado Melhor da Programação, e o Beto Rivera, que apresentava. Antes do Beto ir para São Paulo, o Beto era o apresentador desse programa, e quando o Beto foi para São Paulo, o Kleber é que assumiu essa função. Então, o Kleber, ele conhecia a esposa do meu irmão, aliás, são primos, né? Soube que eu estava no Rio, e me convidou, primeiro para fazer os boletins do Carnaval do Rio, eu fiz por telefone, depois ele me falou isso, olha, a gente está montando uma equipe ao vivo aqui, na Cultura, isso a gente está falando de 1982. Ele falou, pô, você não gostaria de vir? Pô, na hora, na hora, na hora. E foi assim uma choradeira, né? Eu me despedi lá do pessoal da rádio, da 98, foi muito triste, né? Porque eu sei que eu teria uma boa trajetória lá, né? Mas a vontade de falar, de ir para Santos, de falar em Santos, isso, assim, me tocou demais, e eu vim com a cara e a coragem, já não tinha meus pais aqui em Santos, já não tinha nenhuma referência, o meu irmão,
e essa prima do Kleber, eles moravam em Manaus na época, não estavam em Santos, e eu vim para cá para a gente ser os pioneiros aqui na época da Rádio Cultura, e foi assim um grande sucesso. Marcou uma época essa equipe da Rádio Cultura, e esse trabalho foi aquele trabalho que me levou, né, para São Paulo. Eu lembro que tinha um locutor no Sistema Globo, lá ele trabalhava na Globo AM, fazendo noticiário na Globo FM de manhã, Otávio Filho. Otávio Filho sempre ia lá conversar comigo e falava, ó, vou te falar uma coisa, garoto, anota o que eu estou te falando, você ainda vai trabalhar na Jovem Pan e na Rádio Cidade. Eu falava, ó, você está brincando, Otávio? Olha para mim, você acha que eu vou trabalhar nessas rádios? Ele falou, você vai trabalhar nessas rádios, sim. Então, aí vim para Santos, comecei o trabalho na Rádio Cultura, e aí já vou falar uma coisa que eu acho que isso foi assim, incrível. O Manfredo, que é um amigo aqui de Santos, o Manfredo chegou para mim um dia na rádio, ele era parceiro nosso na rádio, falou assim, você quer conhecer a Jovem Pan? Eu falei, claro que eu quero. Ele falou, então, tem um amigo meu lá, o Luiz Fernando Malhoca, é diretor lá, vamos lá, você quer ir? Eu falei, lógico que eu quero. E se eu estiver mentindo, você me fala, você me corrige, hein? Aí fui na Jovem Pan, cheguei lá no Winston Churchill, pô, fiquei assim, boquiaberto com aquela estrutura da rádio. Chegamos lá na sala do Luiz Fernando, e o Manfredo, ó, Luiz, esse aqui é o cara, é lá da Rádio Cultura de Santos, o Luiz Torquato. Aí o Marioca falou assim, Luiz Torquato? Peraí. Aí pegou um bloquinho, tipo assim, e falou, ó, eu tenho uma tia que mora em Santos, eu escutei você na Rádio Cultura. Você não gostaria de fazer um teste com a gente aqui? Pô, caramba, eu pensei, pô, vim visitar a rádio, vou fazer um teste. Fizemos o teste, né, Luiz? Aí o Tutinha entrou no estúdio, aí ficava naquele gravador de rolo, indo e ia pro começo, voltava, aí fez o sinal com o dedo assim, uma garota, ó meu. E aí, poxa, sem querer eu arrumei um emprego, e aí você entrou na minha vida, né, Malhoca? Sim, sem dúvida. É, Mas você vê, essas é coisas verdade. estão É. escritas e a gente não sabe como, né? Meu avô, por morar lá em Santos, desde que ele teve alguns problemas da área cardiológica, ele passou a viver lá porque, né, segundo os médicos, ao nível do mar, ele teria muito menos problemas e então para ele seria uma sobrevivência, né, uma sobrevida, vamos dizer assim. Até porque ele infartou aos 63 e morreu com 94, Então fez dormindo. bem. Santos fez bem para ele, né? Teve, Né? claro, dúvida nenhuma. E para nós também, porque nós passamos a frequentar, não era tão fácil como hoje, né? Que 45 minutos você sai daqui, antes de uma hora você já está na porta de casa, mas de qualquer maneira era gostoso, né? Era, vamos dizer assim, era um plus que você ganhava quando alguém falava em casa, olha, nós vamos passar o fim de semana em Santos. E eu, como já gostava e já trabalhava em rádio, ia lá corujando as emissoras para... Vai que a gente descobre. Vou confessar uma coisa aqui. Você sabe que você serviu de modelo para mim, não só na sua conduta profissional, pessoal, mas nesse trato com as pessoas, né? Eu lembro até um dia que eu cheguei, também uma historinha que eu posso contar, que é nossa, que eu cheguei na Rádio Cultura um dia e o dono da rádio estava lá embaixo me esperando e falou assim, a partir de hoje, você é o novo coordenador da rádio. Falei, eu? Ele falou, é. Aí eu subi e liguei para você. Falei, Luiz Fernando, o dono da rádio me pediu para ser coordenador, o que que eu faço? Aí você falou umas palavras que eu jamais esqueci e reproduzi para as pessoas. Se der tudo certo, o mérito é de todos. Se der errado, a culpa é sua. Né? Foi um grande ensinamento. É É, assim, né? E também, Luiz, de futebol. e também assim, como você coordenar uma equipe. Porque assim, eu não vou citar nomes aqui, mas eu sofri muito também nas mãos de coordenadores que eram ruins, malvados, né, vingativos. Você precisa E, gostar de pessoas é, antes de qualquer coisa. Depois é, você precisa entender que os seus profissionais, os profissionais com quem você trabalha, ou os profissionais que compõem a sua equipe, eles são do seu grupo.
Você tem que abraçar aquilo como se fosse uma família. Mas não pode se esquecer de que eles são humanos. Então, você vai entender, ou ter que entender, quando um deles, por algum motivo, não está bem para trabalhar, sem safadeza, sem grupo, 171, não. Quando é verdadeiro e a pessoa chega e fala, eu não estou com condição de ir para o microfone hoje. Aconteceu tal coisa, eu estou com um problema de saúde em família, enfim, você tem que entender. Não pode tratar o locutor de rádio como um número. Eu já ouvi muito se vira, viu? Se vira foi uma coisa que eu ouvi muito. Se vira. Oh, estou com 40 graus de febre. Se vira. Eu sempre procurei fazer o contrário, porque você nunca fez isso. Muito pelo contrário. Então, o meu trato com as pessoas sempre foi de respeito. Claro que a gente tem que cobrar na hora que tem que cobrar, mas também uma coisa que eu aprendi, Luiz. Da sua vida profissional. Que eu aprendi, você é um símbolo disso. As pessoas que te conhecem sabem de que eu vou falar. As pessoas que estão assistindo que não conhecem, então prestem atenção. É a diferença de você ser um chefe e você ser um líder. O líder, as pessoas te respeitam, elas seguem você porque elas acreditam em você, sabem que você é capaz, que você tem o conhecimento e o talento, elas seguem você e fazem o trabalho delas, entendeu? Da melhor maneira. É uma família, é um objetivo só, né? Agora, isso é um espelho para mim, até hoje. Sempre tratar as pessoas dessa maneira, principalmente os profissionais, né? Porque cada um é cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades, e chegar no ar o cara tem que ser o mais legal do mundo, o sorridente, o amigo, o cara que não está triste nunca, né? É meio parecido, sabe? É meio parecido com o palhaço, quando entra no picadeiro. O palhaço tem que fazer as pessoas rirem, tem que divertir as pessoas, e ninguém para pensar que o cara às vezes está com o coração partido, o cara está com um problema na vida, mas ele tem que ser aquilo, né? Então é um trabalho que exige muito da gente também. Falar no ar e estar sempre bem, mantendo uma média, né? Uma linearidade, né? Isso é difícil. Não, várias vezes a gente sabe que colegas foram para o ar sem muita condição, mas porque eles acharam que poderiam suprir a sua deficiência momentânea e passar por cima disso aí e ir para o ar. Agora, outras vezes, a pessoa chegava e dizia assim, eu não tenho condição de fazer o meu horário hoje. Por causa disso, disso. A gente tem que entender. E tem que entender também que o exército que a gente está liderando, a gente está na função, né, comparativamente, do general e os seus comandados, o exército é um time. Né? Eles têm que jogar juntos, eles têm que estar unidos no pensamento e na maneira de ser tratados. Claro, sempre positivamente, para que tudo dê certo. Ninguém está lá para apunhalar o colega do outro horário ou para ficar com o horário. Ninguém, isso é genericamente falando. Vai aparecer um ou outro na vida que faz tudo isso cair por terra. Mas ele também tem lá seu tempo certo para ficar, fazer a bobagem e depois ser eliminado. Mas vamos voltar para a sua história. Eu gosto. Obrigado pelo comentário e pela... Eu tinha que falar isso, entendeu? Eu tenho que reconhecer isso. Eu fico feliz, porque não leva nada prematório. Eu falo isso toda hora. Ou você passa para as pessoas aquilo que você tem, o seu melhor, você passa isso para as pessoas, elas vão absorver, vão utilizar um percentual maior ou menor, mas isso é algo que você deixa para as pessoas. E aí ela vai montando o seu quebra-cabeças de trabalho de acordo com tudo aquilo que ela aprendeu e absorveu de outros colegas, companheiros, etc. Mas vamos voltar. Aí você está já na segunda fase, como você falou, né? E está decidindo para onde ir, ou se vai ficar em São Paulo, ou ainda... eu ia perguntar, deixei escapar aquela oportunidade, mas agora eu lembrei de novo. Você nunca, por causa do jogo de botão que você citou logo no começo, você nunca quis trabalhar no esporte especificamente? Olha, é incrível, né? Não. Inclusive, quando eu estive na Rádio Globo, eu entrei em 2009 na Rádio Globo,
São Paulo, existiu essa possibilidade. Meu chefe, na época, que também outra figura maravilhosa, que eu preciso citar aqui, o Marcos Aurélio, pessoa fantástica. E o Marcos Aurélio, porque assim, eu entrei na Rádio Globo porque eu queria ser comunicador e não tinha nessa época nenhuma vaga para o comunicador. Eu entrei como repórter em 2009, mas eu queria. Eu sabia que se me desse uma oportunidade, eu ia conseguir uma vaga e ia garantir uma vaga. E o Marcos Aurélio foi sábio de ir cavando aos poucos as oportunidades e, enfim, chegou um momento que eu já estava apresentando 3 programas na Rádio Globo. Mas, né, no início, ele viu que estava difícil e ele me perguntou, você não quer ser setorista do Santos? Abrir uma vaga para setorista do Santos, você não gostaria de fazer isso? Primeiro que eu tinha meu objetivo. Eu queria ser comunicador da Rádio Globo. E segundo, foi o que eu disse para ele. Eu falei, poxa, mas aí eu não vou me sentir bem, porque eu vou estar tirando o lugar de um profissional do esporte. Eu nunca fui, sempre admirei, amei o esporte, amo o esporte, né? O Santos Futebol Clube, então, apesar de estar nessa fase difícil, mas eu disse para ele, não, eu prefiro ficar aqui tentando, porque eu não vou tirar o lugar de um jornalista, um repórter que tem já essa experiência no esporte. Então, foi uma chance, mas eu preferi deixar para lá para buscar o meu objetivo e acabou dando certo, né? A migração do FM para o AM, porque eu acabei, acho que, atropelando você nesse emaranhado de coisas que eu coloquei sobre o rádio. Quando você veio para São Paulo e foi trabalhar na Jovem Pan, você ficou quanto tempo e depois para onde você foi? A gente pulou isso e aí você já foi para a Globo AM e aí faltou um pedacinho dessa história. Eu sempre fui uma pessoa... eu aproveitei as oportunidades que eu tive, assim, pelo menos das vontades que eu tinha. Ou seja, trabalhei na Jovem Pan, aí a Rádio Cidade me chamou para trabalhar, eu fui para a Rádio Cidade, aí depois a Jovem Pan chamou, fui de novo para a Jovem Pan, então eu tenho um período assim tenho períodos curtos, né? Trabalhei 3 vezes na Jovem Pan, 2 vezes na Rádio Cidade, mas são períodos curtos, de 1 ano, às vezes até um pouco menos. Mas eu vivi intensamente esse meu, como é que eu vou te falar, né? Essa degustação, né? De estar em empresas diferentes, tendo influências diferentes, né? E depois disso, Luiz, eu dediquei a minha vida, praticamente toda, a maior parte da minha vida do rádio, dediquei para o Rádio de Santos. Tenho consciência disso. Sei que eu dei a minha colaboração, até hoje, até dou ainda para o Rádio de Santos, né? É um rádio respeitado. A gente até tinha um slogan na rádio que é o jeito santista de fazer rádio, e vai, assim, de encontro àquilo que você disse, que o brasileiro tem um jeito diferente de fazer rádio, e o santista também tem um jeito todo próprio, né, de fazer FM. Então, eu dediquei minha vida toda aqui. Eu gostaria de ter voltado para São Paulo antes, mas também, paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar no gabinete do prefeito, em 2 gestões de um, mais 2 gestões de outro, então não tinha como me comprometer para voltar para São Paulo. Até que, em 2006, o Beto Rivera me convidou para ir para a Gazeta, e eu fui, assim, com uma grande felicidade, né? Fiquei até 2008, depois retornei para a Gazeta em 2012, mas nesse período aí, a partir de 2009, que eu fui morar em São Paulo, em 2011 eu fui para a Transamérica, fiquei na Transamérica Hits até 2015, foi uma experiência também muito, muito bacana. Rádio Globo de 2009 a 2015, mas nunca deixei de lado o rádio aqui de Santos, sempre procurei orientar, assessorar, né, as rádios aqui, e retornei em 2016, eu voltei a morar em Santos, meu pai adoeceu na época, resolvi voltar para cá, e em São Paulo, assim, São Paulo ficou eu vivo assim, metade da minha vida em Santos, metade da minha vida em São Paulo, né? Não deixei também São Paulo de lado, porque eu também amo essa cidade, aprendi a amar demais essa cidade, fiz muitas amizades, né?
O rádio de São Paulo é um rádio forte ainda. Já foi muito mais. O rádio já teve muito mais, não vou dizer relevância, né? Mas já foi olhado com outros olhos, né? Em épocas passadas, né? Mas não perdeu protagonismo. Talvez o rádio tenha perdido o glamour, né? Aliás, tudo perdeu o glamour. Quem assistiu o Oscar no domingo, a cerimônia, mesmo com pandemia e tudo, mas talvez entenda o que eu estou querendo dizer, que o glamour, infelizmente, morreu, né? Mas é isso. Sigo com vontade, sigo com aquela mesma vontade do início, apesar dos cabelos brancos, mas eu continuo amando essa coisa. O rádio é um negócio Qual que faz parte da vida. é o projeto de vida daqui para frente? E outra pergunta que eu faço já, aproveitando, o que é que você não fez no rádio e gostaria de ter feito? Bom, projeto de vida. Meu projeto de vida, sabe que assim, eu gosto de caminhar. Chegou um determinado momento da minha vida que eu fiz um desafio para mim de caminhar 100 quilômetros por mês. E se a gente colocar na ponta do lápis, não é tão difícil assim. A Orla de Santos aqui tem 8 quilômetros. As pessoas que andam todo dia, andam e voltam, em um mês elas praticamente fazem essa meta aí. Então eu ia trabalhar a pé, voltava a pé, né? Menos os dias de chuva, então eu andei bastante. Eu quero voltar a ser esse andarilho, né? Porque quando a gente anda, a gente limpa a mente dos problemas, né? Eu quero fazer mais atividade física, que é uma coisa. Eu lembro até daquele relógio seu, aquele seu relógio mágico, que você me mostrou muito antes do que agora, que a gente encontra com facilidade, mas não tão barato, mas você já tinha mostrou, olha aqui, quantos passos eu dei hoje, quanto eu corri. Então, eu quero mais ou menos entrar nessa frequência, Luiz, de atividade física, né? Precisa. E a outra coisa que você me perguntou, que eu não fiz no rádio, que eu gostaria de ter feito, eu gostaria de voltar a fazer um programa de música country, ser um cowboy tocando as músicas que eu gosto. Eu sou um fissurado em country music até hoje, ouço bastante as rádios, e a internet é legal por causa disso, né? O streaming, a gente ouve as rádios americanas e eu gosto muito, assim, quando eu posso escutar, curto demais. Então, uma das coisas é fazer um programa de country music, que talvez, assim, uma coisa que eu gostaria de ter feito, se eu tivesse me envolvido um pouco mais com o jornalismo, com essa pegada jornalística, né? Eu sempre fui um cara do entretenimento, sempre, na minha vida toda, procurei entreter as pessoas, fazer com que elas tenham um dia melhor, né? E talvez, se eu tivesse sido um pouco mais jornalista, eu pudesse também ter alcançado outros objetivos da minha vida, né? Mas eu estou bem tranquilo, bem resolvido. Acho que, acima de tudo, eu fiz e faço aquilo que eu gosto, né? Então, às vezes, a gente para pensar, poxa, ainda me pagam para isso. Tá certo que na épocas dos anos 80, por exemplo, a gente nem pensava no salário, né? Era uma paixão, um amor, envolvimento, né? Todo mundo se abraçava, fazia as coisas, empurrava a coisa para frente, né? Agora, o dinheiro parece que está um pouco mais na frente desses objetivos, dessa pureza, dessa inocência, mas eu continuo tentando, Luiz, manter essa inocência, essa pureza, por mais difícil que seja e por mais porrada que a gente leve na cara, né? Mas esse sou eu vou continuar sendo assim. Ocorre que eu acho, às vezes eu tento estabelecer assim divisas, parâmetros. Eu acho que quando veio essa coisa da reengenharia, esta volúpia por negócios, sempre foi, o rádio sempre foi um bom negócio. Tanto é que a televisão não teria nascido se não houvesse gente bem no rádio, bem no sentido de fazendo, ganhando dinheiro e podendo bancar a televisão. E quem tem televisão, que nunca se esqueça que, ao começar, foi a semente do rádio que ajudou a chegar lá. Mas o conteúdo, né? O conteúdo todo veio do rádio. Vozes, as pessoas, os talentos, né? Eles que quase empobreceram o rádio e conseguiram, a verdade é essa, no sentido de
levar os melhores talentos. Mas o rádio se refez, se recompôs e continuou como está até hoje. A perguntinha final: quando você caminha na orla, você ouve rádio? Eu sempre escuto rádio. Né? Faz Sempre parte. escuto rádio. Faz parte. Primeiro, profissionalmente, a gente tem que escutar. Tem que ouvir as rádios que eu estou trabalhando. Eu tenho que ouvir as rádios e procurar corrigir aquilo que tem que ser corrigido, né? Às vezes você passa por chato, mas tem que ter jeito, né? Para criticar e para corrigir. Mas eu também ouço muito rádio, como eu te falei, eu ouço country music, ouço... Agora eu descobri uma rádio chamada Oldies 100, acho que é do grupo ABC, e toca o rádio dos anos 60. Tá aí uma coisa que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter sido locutor de rádio nos anos 60. Isso sim é uma coisa, é uma paixão. Talvez tenha sido, né? Porque às vezes a gente tem uma proximidade tão grande com as coisas e, de repente, a gente pode ter vivido isso em algum lugar do passado, né? Em alguma outra encarnação, né? Mas eu amo isso. Eu gostaria de ter sido um locutor de rádio do final dos anos 50 até metade dos anos 60, até o final dos anos 60, vai, para ser sincero. Comigo aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu viajava para os congressos da NAB, a National Association of Broadcasters, que era, eu digo era porque foi paralisada aí por 2 anos, mas durante 70 ou 75 anos ela sempre foi a grande união de todos os povos. Ela recebia gente do mundo inteiro, tinha uma feira extremamente bem organizada, com pavilhões que se multiplicavam a cada 2, 3 anos, surgiam novos pavilhões. A última vez que eu fui, o primeiro pavilhão, que era chamado Radio Pavilion, virou o antigo, porque construíram tantas coisas novas que a gente não tinha tempo em 4 dias de percurso, até porque você tem que andar aquilo o dia inteiro, das 9 da manhã, a hora que abre, até às 6 da tarde. Além de tudo isso, você tem que visualizar os produtos que interessam para a sua área específica. Às vezes você para e pede uma demonstração, às vezes você se reúne para discutir, porque lá você encontra pessoas que você não consegue encontrar. Mas, enfim, tudo isso para dizer que quando a gente estava lá, numa das vezes, foi possível comprar um pacote turístico, e o turismo lá não era para passear pelo deserto de Nevada, mas sim visitar rádios locais que tinham características diferentes. Uma das rádios era uma rádio AM, que não tinha locutor ao vivo, eventualmente tinha uma pessoa que era o coordenador da rádio que ia lá e falava, mas a rádio era toda gravada e eles usavam, além do vocoder, eles usavam eu não me lembro exatamente o nome do aparelho, mas ele era vinculado a um teclado. Então você tinha uma transformação de voz com determinadas teclas, ou seja, acordes, e ele prendia isso com uma régua. Para manter aquele acorde, ele colocava uma régua no aparelho, e aí algumas teclas do sintetizador, essa é a palavra, ficavam presas. E ele abria o microfone e a voz dele saía fantasmagórica, como se fosse um bicho antediluviano, que a gente não sabe que som tinha, que não viveu e não gravaram esses sons. O logo da rádio era uma marca, uma pegada da pata de um bicho, de um animal antediluviano. Era muito interessante. Era uma rádio de rock. Era uma rádio que falava para a faixa de 10, 15 anos, 17 anos, por aí. Era uma rádio AM, estéreo, mas AM. É tudo fora daquilo que a gente pode imaginar, né, para o estilo de rádio no Brasil. E depois, dentro do pacote, nós fomos visitar uma rádio que só tocava música dos anos 50 e 60. Você falou isso agora, me lembrou. Todos os locutores, nós conhecemos 2
e vimos as fotos dos demais. Pegamos a troca de horário de um para outro, todos de cabelo branco, todos senhores acima de 60 anos de idade, e fazendo aquilo que eles já faziam no tempo deles. Então, deve ser muito gostoso, você que teria vontade de ter nascido, porque aí já não dá mais para fazer a reversão, mas se você tivesse feito essa rádio e pudesse voltar hoje a fazer aquilo que você fazia nos anos 50 e 60, seria maravilhoso. Mas as coisas mudam muito rapidamente, a gente não tem tempo de ficar viajando aqui, e também não temos muito mais tempo, vamos já partir para o encerramento, faltam apenas 5 minutos, e passa tão depressa essa conversa gostosa que a gente acaba deixando de perguntar algumas coisas. Mas você pode dizer o que ainda tem vontade, por favor. Não, então, eu acho legal esse negócio das rádios que tem um público mais adulto, né? E a gente percebe o seguinte, Luiz, hoje assim, as coisas estão muito convergindo para o adulto, né? Já as rádios chamadas adultas, que na verdade elas são as rádios populares da época, né? Porque os artistas que as rádios adultas tocam eram os artistas populares da época, né? Tina Turner, Stevie Wonder, Madonna, Michael Jackson, enfim. Mas, de repente, você está ouvindo uma rádio que era uma rádio jovem, e essa rádio jovem, na programação, coloca lá uma música do Earth and Empire, né, voltando no tempo. Aí você pega uma rádio popular, a rádio popular volta nos anos 90, 93, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, quer dizer, então, está ficando tudo está ficando meio adulto, né? Até mesmo esses artistas atuais, né? Bruno Mars, Ed Sheeran, esses caras já fazem parte daquele adulto contemporâneo, que é aquela pizza que esse pedaço ficou maior, né? Então, eu acho que tem audiência para tudo, tem rádio para todos, mas o importante é que a rádio tenha vozes, né? Atenção, donos de emissoras de rádio, contratem locutores. Rádio sem voz é uma rádio sem vida, o mundo é infeliz. O que seria da vida se não fosse o rádio, né? Esse rádio que, mesmo com o passar dos anos e com muita gente aí tentando eliminar, né? Tirar da face da terra, os gênios com J, né? Gestores, muitos deles atuais aí, que não têm vivência nem experiência de vida, né? Porque não adianta ter experiência profissional, tem que ter experiência de vida também, para poder mensurar a verdadeira importância da coisa na vida das pessoas. Então, esse é meu apelo, né? Vamos valorizar o rádio, vamos continuar ouvindo rádio, essas rádios que vão migrar, esses AMs que virarão FM, por favor, não virem rádio de igreja, né? Façam programações próprias. Atenção, rádios locais. É importante essa força da rádio local, falar com a comunidade, entendeu? A rádio que as pessoas reconhecem, não é uma voz que vem de uma rede, nada contra as redes, porque eu já fiz rede também, eu achei que foi muito legal, uma experiência boa, mas nada como aquele cara que conhece o seu José, entendeu? Da banca de jornal. O rádio vive muito disso, dessa coisa local, essa força local. Foi da rádio local que os grandes nomes do rádio surgiram, né? Então ele precisa continuar. Não é verdade, Luiz? Exatamente isso, exatamente isso. Infelizmente, não temos mais chance de continuar falando dessa nossa comum paixão. Ficaria mais 1 hora aqui, mas a gente ainda pode voltar a conversar. Queria agradecer a sua participação. Obrigado por ter contado tantas coisas boas, tantas histórias da sua vida, mas que fazem parte da vida do rádio. E é assim que a gente vai continuar contando a história daqueles que fizeram as páginas do rádio. Muito obrigado, Luiz Fernando Malhoca, a você. Queria dizer que você e a toda aquela geração da difusora, eu tenho um respeito profundo por todos esses, cada um deles. Acompanhei a série que você fez. Boa chance. Vamos fazer o merchan. No YouTube, Luiz Fernando Malhoca é o nome do meu canal. Você tem a chance de ver nas listas de reprodução um pouco das histórias que nós já condensamos, a Difusora e a Excelsior, com os originais. Eles ajudando a contar a história daquilo que eles fizeram. Isso é muito gostoso de ouvir.
Meu respeito profundo a cada um deles, os que ainda continuam com a gente, aqueles que já se foram. Queria que soubessem que o sangue que correu nas minhas veias, esse sangue radiofônico, vem muito, muito, muito por causa de vocês, de profissionais como vocês. Eu queria aqui agradecer e parabenizar você também pelo prêmio da PCA, Obrigado. valorizando o nosso meio. Isso é muito importante, Luiz. Muito obrigado, viu? Esse é muito querido porque ele não foi um prêmio da emissora, né? Foi um prêmio pela ideia de valorizar o rádio, que é algo que eu nunca abandonei. Mas os prêmios que eu ganhei ao longo da minha vida foram da equipe, foram da emissora na qual eu trabalhava, e, obviamente, isso tem um valor gostoso, mas é um valor de equipe. Desta vez, o prêmio da PCA foi pela valorização do rádio que eu tive um insight, veio lá de cima, como sempre, aquela luz que nos ilumina, e aí surgiu a ideia de contar um pouco da história, e nós vamos continuar contando. Precisamos montar um prêmio, precisamos criar um prêmio, além do da PCA, mas um prêmio dos radialistas para os destaques do ano. Deixa a pandemia passar, fazer uma festa de entrega dos prêmios, arrumar bons apoiadores. Isso valoriza ainda mais o nosso meio, né? Isso vai ser muito legal, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Você mora aqui no coração, viu? Tchau, tchau. Este foi Luiz Torquato Xará, pelo menos no primeiro nome, que contou um pouco da sua vida e contou um pouco mais das páginas que ele ajudou a escrever na história do rádio. A gente volta na semana que vem com mais uma conversa, mais um bate-papo super gostoso, desse jeito, desse modo de conversar sobre a grande paixão que é o rádio. Obrigado. No nosso canal, a semana que vem, tem novidades. Até lá.